Bom dia, gente. Boa semana para vocês. Vamos começar mais uma semana com aula de história. Hoje nós vamos falar dos núbios, o reino cuxita. Então, os pesquisadores do século XIX e do início do século XX tinham uma visão preconceituosa sobre os povos da chamada África subsaariana, como os núbios. Então, as antigas crenças racistas não permitiam aos estudiosos daquela época reconhecer a importância daquela civilização. Coube aos arqueólogos contemporâneos conhecer o preconceito e fazer críticas àqueles estudos. Eles descobriram a riqueza da cultura núbia, que, mesmo sendo marcada pela influência egípcia, tinha sua própria história e importância. Os povos da região da Núbia se desenvolveram entre as atuais cidades de Assuã, no Egito, e Khartum, no Sudão. Observamos aí no mapa da página seguinte, onde elas estão localizadas. Então, assim como o Egito antigo, a região da Núbia acompanhava o curso do rio Nilo e as zonas de oásis. O território era rico em recursos naturais, como ouro, cobre, ferro e pedras semi-preciosas. Os egípcios chamavam essa região de Cush, daí porque o reino cuxita. Então, a Núbia e o reino de Cush. Essas ruínas que nós estamos vendo aí é da cidade de Kerma. Então, nós vamos falar dessas primeiras cidades e a importância dela para o território da Núbia. Então, as evidências mais antigas de um reino organizado na região da Núbia são poços utilizados para guardar cereais que datam de 2700 a.C., descobertos em uma ilha no rio Nilo. Então, no decorrer dos séculos, a região transformou-se no centro de uma florescente rede de comércio que interligava rotas fluviais e terrestres entre o Mar Vermelho, o Egito e o oeste do atual Sudão. A cidade de Kerma foi o centro dessa sociedade entre aproximadamente 2400 a 1570 a.C., construída em terras irrigadas e férteis, graças aos canais do rio Nilo. A cidade era protegida por uma muralha com até 10 metros de altura e mais de 1 quilômetro de comprimento. Lá viviam reis, altos funcionários, todos ligados à família real, cuja riqueza provinha do comércio e da exploração das minas de ouro. Então, segundo os pesquisadores, por volta de 2200 a.C., houve uma grande seca que devastou o Egito e a Mesopotâmia. Então, Kerma atingiu seu esplendor. O reino de Cush foi um dos principais produtores de ouro do mundo antigo. As riquezas e o número de habitantes do reino cresceram bastante, principalmente em razão do comércio e da exploração do ouro. A população daquela época chegou a 10.000 pessoas, por volta de 1700 a.C. Quer dizer, hoje é um número pequeno para os nossos padrões, mas naquela época era muito expressivo. Então, o crescimento do reino de Cush foi interrompido com a invasão egípcia, iniciada por volta de 1570 a.C., e durante aproximadamente 500 anos, as rotas comerciais e as minas de ouro cuxita ficaram sob o controle dos faraós. Então, nessa época, os núbios adotaram muitos conhecimentos, os costumes do Egito, como a escrita, por exemplo, hieróglifa e as técnicas de artesanato. Eles ainda foram empregados como mão de obra nas construções e no exército do faraó. Então, o reino de Cush, quer dizer, a história da Núbia, ainda é pouco conhecida. Por quê? Porque os sítios arqueológicos da região quase não foram escavados. Além disso, a escrita meroíta, desenvolvida na Núbia, não foi decifrada por completa. Então, os primeiros tempos datam o quê? Que os núbios viviam da caça, da coleta, da pesca, em comunidades espalhadas ao longo do rio Nilo. E aprenderam a represar, a distribuir suas águas, passando a aproveitá-las para a agricultura. Inicialmente, as plantas mais cultivadas pelos núbios eram o trigo, a cevada e o sorgo. Então, aí nós temos o reino da Núbia
como eu falei agora há pouco, o mapa, o Egito, né, o Baixo Egito, o Alto Egito, a Núbia, propriamente, e a cidade de Kerma e Napata. Então, ele ficava situado no nordeste da África, era uma extensa faixa de terra localizada no sul do Egito, entre a primeira e a sexta catarata do rio Nilo, e atualmente corresponde à região do Sudão. A população vivia, né, como a gente já falou, de caça e de pesca, e mais tarde eles aprenderam a represar as águas e irrigar suas terras desérticas. E a religião era a cristã copta, né, passando posteriormente para uma religião muçulmana. E no interior da Núbia floresceu então esse reino, que nós chamamos de Reino de Cush, com as suas capitais em Kerma e Napata. Aqui nós temos a cidade de Kerma, né, que nós vimos agora há pouco, né? Napata, aqui os faraós negros, né? Então, o reino de Cush, né? Por volta de 2000 a.C., comunidades núbias nas margens do Nilo se uniram e passaram a obedecer a um único líder, que seria o rei. Surgiu então assim o reino de Cush, um dos primeiros reinos negros africanos. A política deles era: o rei detinha um plano, um amplo poder e era escolhido dentre os eleitos pelos líderes da comunidade e pela consulta dos deuses da cidade. As capitais de Cush, Napata, na margem esquerda, e Meroe, na margem direita. E a Candice, né, que é o nome dado à rainha mãe, nós vamos ver que as mulheres tiveram, né, uma importância muito grande nesse reino e ocuparam posições de destaque, né, no reino de Cush. Então, aqui as ruínas de Napata, né, a capital cuxita, né, lá por volta de 1000 a.C., o domínio egípcio em Cush teve fim e o reino cuxita, né, independente, foi fundado, né? Aí surgiu a nova capital do reino de Cush, que ficou estabelecida na cidade de Napata. Né? Aqui a economia e o relacionamento comercial entre o Egito e Cush. O reino de Cush era muito rico, possuía minas de ouro, terras cultiváveis e, além disso, ficava numa ótima localização para comercializar com outros povos. Então, os cuxitas transportavam mercadorias pelo rio Nilo e também por estradas, né, que levavam ao Mar Vermelho, vendiam ouro, incenso, marfim, ébano, óleos, penas de avestruz e pele de leopardos. Napata, a primeira capital. Então, nós vamos ver, ela foi construída por volta de 1450 a.C., pelo faraó egípcio Tutmose III, e perto de uma montanha sagrada do Jebel, né? Jebel Barkal, que ficava o limite sul do seu império. Cerca de 300 anos mais tarde, Napata tornou-se a capital de um reino núbio independente do reino de Cush, né? Quer dizer, a nova capital foi estabelecida na cidade de Napata por volta dessa data aí, né? Cerca de 300 anos mais tarde. Então, em Napata, os governantes ergueram estátuas pequenas, pirâmides e palácios, além de templos dedicados aos deuses. O maior templo em homenagem a Amon, né? Situa-se na montanha de Jebel Cabal, né? Jebel, a gente já falou aí, Jebel Barkal, sagrada para os egípcios e para os núbios. Né? Então, entre os anos 720 a.C. e 660 a.C., os seus reis dominaram o Egito, formando aí a 25ª dinastia. Depois dos cuxitas serem expulsos do Egito, Napata continua a ser a residência real e o centro religioso, até cerca de 350, quando o reino foi dominado pelos Axumitas. Aí nós temos ainda aqui algumas imagens, né, que mostram alguns artefatos da época do reino de Napata.
e Méroe. Méroe, que foi a segunda capital. Méroe tornou-se a capital do Império Cuxita depois que Napata foi saqueada pelos egípcios. Então, Méroe ficava em área propícia à agricultura e ao comércio. E Napata continuou sendo um centro religioso importante, onde os reis eram enterrados, o Vale dos Reis. E no local onde se encontrava a cidade, existem mais de 200 pirâmides em 3 grupos, como nós estamos vendo aí nessa imagem. Então, nas terras desérticas localizadas nos arredores do Nilo, no atual Sudão, né, o que chama a atenção é um conjunto de mais de 200 pirâmides construídas pelos núbios. E elas não são grandes, como as do Egito, mas cumprem a mesma função, ou seja, cobrir os túmulos dos reis e das rainhas em Méroe, né, a última capital do reino de Cush. Então, além de construtores, os meroítas também eram grandes artesãos. Eles produziam lanças, machados, enxadas de ferro, e assim como objetos de cerâmica, joias de ouro e tecido. E o ouro era extraído das minas entre o rio Nilo e o Mar Vermelho e exportado em grandes quantidades para o Egito. Então, os agricultores cultivavam trigo, cevada, algodão, lentilha, domesticavam animais como bois, cabras, ovelhas e carneiros. Os meroítas também desenvolveram um comércio, né, ligando o mar Mediterrâneo ao interior da África, e por suas rotas comerciais eles cultivavam o ouro, o marfim, o ébano, as peles de leopardo, as penas de avestruz, macacos e pedras para a construção dos templos e das pirâmides. Aí lá por volta do século III a.C., Méroe vai se tornar um grande empório de produtos vindos de vários pontos da África. Então, os comerciantes meroítas também obtiveram produtos fenícios, produtos gregos, entre outros, né? E os distribuíam em partes da África e da Península Arábica. Então, aí o poder das mulheres em Méroe. Como nós falamos lá no início, a Candice, né? As mulheres da família real tinham muito poder no reino cuxita de Méroe. Nos princípios, elas se limitavam só a educar os príncipes. Depois, elas passaram a exercer um papel importante na escolha do rei, na cerimônia da coroação, né, com um poder crescente cada vez mais. Algumas até se tornaram regentes de seus filhos menores, ou se tornaram rainhas-mães, as chamadas Candices. Então, várias mulheres que ascenderam o poder foram representadas com corpos robustos, vestidos túnicas franjadas, cheias de colares, cheias de enfeite, à frente do exército ou presidindo os cultos, né? Então, aí nós temos as mulheres ocupavam esse papel importante na cidade cuxita, né? Chegando também a ser sacerdotisa e até a obter o poder político, né? A palavra Candice significa rainha-mãe. Então, a rainha-mãe era responsável pela educação dos príncipes até os 21 anos. E em alguns momentos, como a gente já falou, na história do Império, as mulheres assumiram a liderança, comandavam batalhas, né, até contra os romanos, que impediram que este império cobrasse imposto dos cuxitas. E até na Bíblia menciona-se uma rainha Candice. Mas nós vamos ver para a escrita, né? A escrita meroíta, né? Ainda ela não foi totalmente decifrada, né? Temos aí a imagem da escrita Cuxi, né? Que também é chamada de meroíta. A escrita é conhecida como escrita meroíta. Muitos símbolos da escrita ainda não foram decifrados. Então, a escrita meroíta ela foi registrada em templos, túmulos e outros documentos, desenvolvida a partir dos hieróglifos egípcios. A escrita meroíta era alfabética, né, e tinham 2 formas distintas. A primeira delas, mais restrita, era destinada aos documentos religiosos, aos documentos reais. Já a segunda era mais utilizada de uma forma cursiva, né, derivada do demótico egípcio. E o alfabeto dessa segunda escrita tinha 23 sinais, que eram escritos e lidos no sentido contrário aos sinais dos egípcios.
Então, a escrita meroíta, ela não foi totalmente decifrada ainda. Alguns estudiosos conseguem identificar os sons de cada um desses sinais, mas não conseguem interpretar as palavras que elas formam. Apenas alguns nomes de personagens, de locais, foram decodificados. Então, dessa forma, os avanços da arqueologia e de outras áreas do conhecimento são essenciais para poder a escrita meroíta ser desvendada, né? Assim será possível a gente se aprofundar mais aos conhecimentos sobre a história e o modo de vida dessa sociedade. Aí a decadência do Império Kush, né, a partir do século III, que ele vai entrar em decadência por razões desconhecidas, povos nômades tomaram o lugar do Império Kush, e no ano 300 depois de Cristo, Kush foi dominado pelo reino de Axum, que ficava na região norte da atual Etiópia. Então, vamos ficando por aqui, né? Vamos aos nossos trabalhos, leiam os conteúdos com atenção, para que vocês possam fazer as atividades.